Olá, queridas professoras! Que bom que vocês já estão chegando. Hoje com uma live um pouquinho diferente das habituais. Vocês que têm me acompanhado aqui no Instagram desde o início do ano, eu venho todo sábado aqui e coloco para vocês a explanação do meu planejamento. Geralmente, não todos os sábados, mas geralmente é o meu planejamento que eu faço para as minhas crianças bem pequenas. Hoje vai ser uma live um pouco diferente, porque eu convidei vocês para estarmos aqui debatendo um tema, e esse tema é a BNCC, mais especificamente a BNCC na educação infantil. Quase nunca, pelo menos não me lembro, que eu chegue na live e me apresente quem eu sou e tal. Mas hoje eu quero estar me apresentando aqui para vocês, para que vocês possam me conhecer um pouco mais. Bom, quem eu sou? Eu sou a professora Tatiana Buava. No canal do YouTube eu sou a professora Tati Buava. Lá na escola para as minhas crianças eu sou a Prof. Tati. E aqui, nesse canal do Instagram, eu sou a responsável por esse Instagram, @educação.infantil.nabncc. Tudo que eu publico nesse Instagram, tudo que vocês podem estar vendo aí nesse Instagram, é criado por mim, é feito por mim, com algumas participações especiais das minhas queridas crianças, porque eu gosto de estar compartilhando as minhas atividades que eu pratico lá no chão da escola. Eu sou pedagoga, pedagogia é a minha primeira formação, e recentemente eu colei grau em uma outra graduação, que também é na área da educação, mas é voltada mais para a educação do campo, na área das exatas, ou seja, é uma área bem diferente de educação infantil, porque trata-se de um trabalho, caso eu resolva um dia atuar com alunos lá na educação do campo e voltado para as áreas das exatas, matemática, química, física, biologia. Mas, além essas duas graduações, eu também tenho fiz pós em Libras. Eu sei um pouquinho de Libras e amo Libras. E eu também sou especialista em alfabetização e letramento. E além disso, dessas minhas graduações, pós-graduações e especializações, eu tenho experiência de chão de escola de 25 anos. Eu já sou professora do município há 25 anos. E desses 25 anos, os últimos 15, eu estou atuando na educação infantil. E uma coisa bastante importante sobre tudo isso que eu falei para vocês é que eu só disse isso por praxis mesmo, porque todo mundo fala, é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, falar da sua quem são, os cursos que fizeram e tal. Mas para mim, o que mais me importa, o que mais eu consigo ver como valor que agrega na minha vida de fato, é essa experiência de chão de escola que eu tenho. Esses 25 anos de trabalho que eu estive lá com as minhas crianças. Porque é uma coisa muito importante para mim isso. Essa experiência que eu adquiri lá no chão da escola, eu não consigo adquirir em nenhuma graduação, em nenhuma pós-graduação e em nenhuma especialização. Nada. Foi lá que eu aprendi a trabalhar de verdade. Foi lá no chão da escola que eu tive essa possibilidade de aprender a trabalhar de verdade. Foi lá que eu aprendi a ser humana. Porque o professor, principalmente nós professores da educação infantil, eu falo dos professores como um geral, mas hoje estou falando de nós professores da educação infantil. Ele precisa ser humano. Ele tem que saber
também ser empático, e isso eu aprendi lá no chão da escola. Então, para mim, nada dessa apresentação aí tem significado. Lógico, são títulos, são especializações, são coisas que me dão esses títulos, mas o que me garante que eu sou uma professora capaz, eficiente, é essa experiência que eu adquiri lá no chão da escola com as minhas crianças, né? No meu dia a dia, vivendo na prática o que é o chão de escola. Esse poder estar com eles durante tanto tempo. E eu falo da educação infantil, que são os últimos 15 anos, porque são os últimos 15 anos que eu vivi. Mas os meus 10 primeiros anos no ensino fundamental também foram bem gratificantes. Eu aprendi muito lá no fundamental, que eu pude trazer aqui para educação infantil. E uma das coisas que eu digo que eu trouxe lá do fundamental para a educação infantil foi essa questão do ser empática, do se colocar no lugar lá no fundamental, no lugar dos meus alunos, e aqui na educação infantil, saber se colocar no lugar das minhas crianças e poder ajudá-las a se desenvolver. Também foi lá no chão da escola que eu tive a possibilidade de ter os primeiros contatos com a nossa queridinha, amada BNCC. Eu digo queridinha e amada BNCC, mas, professores, eu confesso que a minha reação não foi de amor com a BNCC, não, quando eu a conheci. Pelo contrário, inicialmente, quando eu, lá nessa minha trajetória, tive esse primeiro contato com a BNCC, eu tive essa repúdia, né? Porque, afinal de contas, a BNCC, quando você tem esse primeiro contato com ela, não tem como você não se impactar, porque são transformações que irão modificar a sua vida. Você precisa saber sobre ela. No meu caso, como eu era professora, atuava naquele momento, esse contato, ele já veio bem lá atrás, que é o que eu vou estar também falando aqui na live. Eu convidei vocês para a live de hoje para falarmos mais especificamente da BNCC, né? Então, vamos lá. Me digam vocês que estão aqui, vocês sabem o que é a BNCC? Digitem aí nos comentários se vocês sabem o que é a BNCC. Pode até escrever, a BNCC é tal coisa. Ou se vocês não sabem e levam assim, meio que do jeito que dá. Mas, se vocês não sabem, vocês não precisam ficar com vergonha nem nada. Porque a BNCC, por mais que ela já tenha um certo tempo, ela ainda é novidade. Tem muitas escolas que ainda estão em um processo de implementação da BNCC. Então, muitos professores não conhecem a BNCC. Muitos professores ainda estão procurando informações, procurando saber o que de fato é, como ela deve ser colocada em prática, o que muda com a BNCC, o que precisa ser feito para adequar as suas aulas de acordo com a BNCC. Então, são muitos questionamentos que os professores agora, nesse momento, estão buscando. Quando eu fui apresentada para a BNCC, eu olhei para aquele documento, isso depois que eu já tinha participado em vários momentos dessa formação da BNCC, que é como eu vou estar comentando aqui com vocês. E mesmo assim, quando eu fui apresentada oficialmente para o documento já pronto, eu fiquei impactada, porque ele é um documento muito grande, né, gente? Tem mais de 700 páginas. Ele é enorme, né, professores? A gente fica assim, nossa, como é que eu vou dar conta de saber tudo sobre esse documento? É muito grande, não dou conta. E eu pensei assim, ai meu Deus do céu, mais um documento para dificultar a vida do professor. Mais uma burocracia que nós precisamos nos dar conta. Aí eu fiquei surtada, a Alessandra tá falando, normal, muito normal, né? Eu também quase que tive um infarto, porque
Nossa, é um documento demais de grande. E por isso eu pensei, esse documento é só para encher o saco, dificultar a nossa vida como professores, trazer burocracias para... Já não chega os problemas que a gente tinha deixando a escola, mais uma coisa para a gente estar se preocupando. E eu fui falando um monte de coisas para manifestar que, na verdade, eu não estava feliz, satisfeita com essa nova lei que a gente precisava estar pondo em prática. De maneira assim, bem, usando os ditos populares, eu até pensei, é mais um documento só para encher linguiça mesmo, fazer com que fique bonitinho, desenhadinho, que a educação está sendo bem vista e tal. E foram N coisas que me passaram pela cabeça. Só que hoje, professoras, já passou-se bastante tempo e nós já estamos nesse processo de colocar a nossa prática educacional de acordo com as normas da ABNCC. Não tem como fugir. Eu venho estudando a cada dia mais. E a partir do momento que eu comecei a compreender o que de fato é a BNCC, esse susto, essa forma de ver a BNCC, que eu achava que era um horror, que só ia me trazer coisas negativas, que não ia me ajudar em nada, que era só uma burocracia desnecessária, que ia só atrapalhar minha vida como professora, graças a Deus, isso foi passando. De acordo com os meus conhecimentos, com o que eu fui adquirindo e colocando isso em prática lá no chão da escola, a minha forma de pensar, de ver essas questões burocráticas colocadas dentro da BNCC, ela foi mudando, porque eu fui ampliando os meus conhecimentos e entendendo mais a fundo o que de fato é esse documento tão importante na educação como um todo e, no meu caso em específico, para a educação infantil. Vamos falar do conceito, como a própria BNCC nos coloca, né, lá no documento oficial da BNCC. Lá diz assim, que a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, como nós mesmos podemos observar nessas siglas, é BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, ela é uma lei. E essa lei, ela define direitos de aprendizagens, né? E esses direitos de aprendizagens, eles são válidos para todos os alunos do Brasil. Todos os alunos do Brasil que compreendem a educação básica, que fique claro isso, que compreende a educação básica. E o que compreende a educação básica, professora? A educação básica é composta inicialmente lá pela educação infantil, que é onde nós atuamos. Depois vem o ensino fundamental, Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Porque o ensino fundamental é dividido em duas etapas. E o ensino médio. Então, essa é a educação básica. E a BNCC, ela contempla esses três grupos que formam a educação básica. Isso vale para todos os alunos do Brasil que estão em uma desses momentos da educação, ou na educação infantil, ou no fundamental, ou no médio. E isso é muito bom, né, pessoal? Porque é uma base nacional comum para todas as crianças. Inclusive, eu vejo algumas professoras que já estão aqui na internet há bem mais tempo do que eu, professoras respeitadas, que eu admiro bastante, que eu gosto de segui-las e acho super inteligentes e tudo mais, que elas falam que a BNCC, ela estabelece o mínimo que um professor precisa se preocupar para oferecer para suas crianças. E eu acho isso tudo lindo quando eu vejo elas falando, né, que o professor tem que considerar a BNCC como o mínimo para oferecer para suas crianças, que é preciso haver o comprometimento e tal. Eu acho lindo, de verdade mesmo, acho muito lindo. Mas eu vivo lá no chão da escola. E eu sei, professoras, que vocês há de concordar comigo nesse momento, que lá no chão da escola a teoria é muito linda,
Mas na prática mesmo, que a gente vive lá na nossa realidade, é bem diferente. É muito diferente. Por mais que nós sejamos professores muito comprometidos, que nós nos desdobremos, que a gente tenha, assim, as melhores das intenções, que a gente queira ser, de fato, o melhor professor. E eu também digo que eu sou assim, e eu acredito que tem muita professora que é assim, que dá o máximo dela, que quer ser a melhor professora. Mas também eu sei que isso é uma utopia, não existe, não são todos os professores que pensam como eu, né? Mas aqui no caso eu estou falando desses professores que são comprometidos, assim como eu, que pensam numa educação de qualidade, que almejam que as suas crianças se desenvolvam de verdade, que possam de fato contribuir para que essas crianças se desenvolvam. Eu digo que isso é fora da nossa realidade. Por mais que você conheça a BNCC, você considere todos os direitos de aprendizagem da tua criança, que você saiba de tudo que você precisa para planejar as tuas aulas, você sabe que lá no chão da escola, na hora de você colocar em prática, não depende só de você. Qualquer aula que você precisa organizar um pouquinho mais criativo, um pouquinho diferente, você precisa de quê? Você precisa de materiais pedagógicos, de coisas diferenciadas para estar colocando dentro da sua aula. E aí não depende só de você. Você depende da escola te oferecer esse material. Você depende de ter bons pais participativos que estejam ali te ajudando sempre. A verdade é que eu tenho um bom grupo de pais. Eles me ajudam bastante. Eu peço coisas, eles me dão. Porém, não são todos os pais. Não são todos os pais. E olha que eu posso dizer que eu tenho um bom grupo de pais. Olha que eu posso dizer que eu trabalho numa boa escola, que tem várias coisas que me ajudam no meu dia a dia pedagógico, para que eu possa, de fato, desenvolver as minhas crianças. Mas eu sei que, na verdade mesmo, lá no chão da escola, é muito difícil trabalhar de acordo com a BNCC, considerar, de fato, todos os direitos de aprendizagem das nossas crianças. E, nossa, é um desabafo, mas que é realmente o que eu penso. A nossa responsabilidade é muito grande, né? E eu quero colocar aqui para vocês um conceito de competência que traz lá na BNCC. Inclusive, eu vou ler aqui da própria BNCC, que eu tenho ela impressa aqui, porque esse daqui é o meu carro-chefe no meu trabalho, eu tô sempre utilizando. Então, eu não tenho aquela enorme grandona lá de mais de 700 páginas, mas eu tenho tudo que diz respeito à educação infantil. Eu imprimi essa parte lá, as páginas que falam da educação infantil. E eu quero ler para vocês o conceito que a BNCC traz de competência, que a gente precisa desenvolver lá na nossa criança, não só na nossa criança, lá da educação infantil, mas como todas os alunos que fazem parte da educação básica. Diz assim, que competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida, vejam bem, professores, da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É lindo, né? Muito lindo. Mas, gente, vejam bem, nós aqui, os professores, nós temos que preparar, de acordo com o que está aqui, nesse conceito de competência, nós temos que preparar esses alunos para o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Nós temos que preparar esses alunos para que eles possam ter atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, isso realmente é lindo na teoria, mas na prática, me digam, é muito difícil. É muita responsabilidade. A Ediane está falando,
E ainda é muito mais difícil quando trabalhamos com turmas multisseriadas. Verdade. Né? Pois então, e como a BNCC nos coloca, teoricamente, nós somos as pessoas responsáveis por fazer tudo isso, né? Nós deveríamos considerar tudo isso e realmente pegar esse compromisso para nós. E eu, professoras, de fato, eu tento. Eu planejo as minhas aulas, eu programo tudo que eu vou fazer durante a semana, eu organizo material, eu peço ajuda para os pais, peço ajuda para escola, coordenação, direção, para que eu realmente possa estar desenvolvendo tudo isso nas minhas crianças. E eu espero, de fato, estar desenvolvendo. Mas eu sei que não é a realidade da maioria das professoras. A maioria das professoras como foi colocado aqui, tem turmas multisseriadas, atendem um número elevadíssimo de crianças. Eu, graças a Deus, não. Eu atendo só o número certo que é colocado dentro da lei para atender. E então eu posso dizer que eu sou uma professora privilegiada, porque eu tenho esse acesso, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho esse conhecimento sobre a BNCC e eu consigo estar desenvolvendo isso lá com as minhas crianças. Espero eu que o máximo possível, né, garantindo o máximo possível esses direitos de aprendizagem que ela tem lá de acordo com a BNCC. Mas eu não garanto que eu esteja. Eu estou tentando, estou dando o meu melhor. Mesmo assim, com todas essas possibilidades que eu tenho de trabalho, eu não sei se eu estou conseguindo garantir tudo o que a BNCC coloca como direito e que as crianças precisam ser desenvolvidas, né? Isso, na verdade, é um desabafo que eu faço aqui, porque eu penso nos outros professores, nas realidades dos outros professores, que eu sei que lá no chão da escola é muito difícil. E que não é justo colocarem toda essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Quando dizem que eu sou a responsável, me dá a impressão que eu sou a única responsável. E não, gente, eu sou sim responsável. Eu penso dessa maneira. Mas o desenvolvimento das minhas crianças, ele é responsabilidade de um grupo no geral. Não só do meu grupo próximo, mas de todo um sistema governamental. Ele é gerido por políticas educacionais. Então, não é só minha responsabilidade. Lógico que lá no chão da escola, a responsabilidade é minha. Mas tem muita coisa que eu quero e eu posso fazer, mas que se eu não tenho ajuda, eu não consigo fazer. E eu penso que com vocês não é diferente. Não é mesmo, professoras? Me digam aí, o que vocês acham? Será que é mesmo nossa responsabilidade levar nos nossos ombros tudo que a BNCC está dizendo que nós façamos e tenhamos que desenvolver com as nossas crianças? Me diga o que vocês acham. Eu preciso colocar aqui, que quando a BNCC coloca essa preparação das crianças, ela está pensando no todo, né? Na educação infantil, no fundamental e também no ensino médio, porque aqui a BNCC, inicialmente, ela fala da educação básica, a educação básica contempla essas 3 faixas que eu acabei de falar. Só que, no caso, nós atendemos as crianças da educação infantil. E a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, nós somos ali a base desse processo. É nós que damos esse pontapé inicial para esse florescer da criança, né? Então, nós somos muito importante mesmo. E, apesar desse meu desabafo que eu fiz aqui agora, eu penso que sim, nós temos que nos preocupar, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que ser a melhor professora, nós temos que nos responsabilizar com essas crianças que estão nas nossas mãos, fazer o nosso melhor, buscar parcerias, chamar os pais para nos ajudar, chamar a escola como um todo para nos ajudar, porque sozinhas é muito difícil. E é por isso que eu penso, considerar que a BNCC é o mínimo a ser oferecido aos alunos
é colocar nos nossos ombros uma responsabilidade muito grande e que não é só nossa. Nós podemos e devemos sim ser as melhores professoras. Nós podemos se dedicar, nós devemos se dedicar ao máximo às nossas atividades docentes lá no chão da escola. Mas não podemos fazer tudo sozinho. Só que isso também não pode ser desculpa, né, professora, para que a gente relaxe e deixe a vida me levar. A BNCC, ela determina os conhecimentos e as habilidades essenciais que todos os alunos e as alunas têm direito a aprender. Na prática mesmo, isso significa que, independente da região, independente da raça ou da classe socioeconômica, todos os estudantes do Brasil, eles devem aprender as mesmas habilidades e as mesmas competências ao longo da vida escolar, que começa lá na educação infantil, né? E nesse caso aqui, falando-se de BNCC, termina lá no ensino médio. E como que a BNCC surgiu? Bom, a BNCC, ela começou a ser discutida lá em 2015. E ela foi debatida ao longo de diversos governos e gestões que foram se passando. E foram acontecendo milhares de contribuições, audiências públicas. A sociedade participou, diz aqui nas pesquisas que eu andei buscando por aí, que foram mais de 12 milhões de contribuição, só para a primeira versão. Depois vieram outras versões em 2016, e isso foram se acontecendo modificações. Lá em abril de 2017, foi entregue ao Congresso Nacional da Educação, o CNE, que aí, a partir desse momento, foi ouvir a opinião do Brasil em uma nova rodada de seminários regionais. Por fim, lá em dezembro de 2017, isso então é uma história bem breve sobre como que surgiu a BNCC. A BNCC foi homologada pelo MEC e passou a valer em todo o Brasil. E, inclusive, professoras, eu quero dizer para vocês que eu, como, né, já estou velha nessa vida aí pedagógica, já tenho 25 anos de trabalho, eu participei desses debates. Mas eu participei desses debates porque, como nós somos obrigadas, entre aspas, a fazer várias formações, né? Então, nessas N formações continuadas da vida que eu participei, muitas delas foram utilizadas como estudos sobre a BNCC, onde a gente participou desses congressos, participou desses seminários, onde se falava quais eram os objetivos com a BNCC, que era para estar agregando todos os alunos numa única base, patati patatá, e todos aqueles bababá que a gente vê em seminários e congressos da vida. Só que eu, naquela época, eu participei, né? Mas participei entre aspas, porque a minha colaboração era zero. Eu só estava lá, assinava as atas de participação, valia presença nas pedagógicas da vida, nos encontros de professores, ganhava certificado e tudo mais, mas de fato eu não era participativa, porque eu nem tinha conhecimento suficiente. Então eu participei sim dessas conversas lá, mas não de forma ativa. Você é experiente, velha não, você é top. Ai, obrigada, Ediane, que bom que você vê dessa forma. Eu sou mesmo, realmente, eu sou bastante experiente. Uma outra dúvida que todo professor tem sobre a BNCC. Será que a BNCC é obrigatória? Né? Eu acredito que alguns professores ainda têm essa dúvida, porque eu tive. Lá no início, quando eu fui apresentada a essa lei, eu pensava, mas será que é obrigatório? Será que todas as escolas são obrigadas a aderir a essa legislação?
ou a gente pode continuar trabalhando do jeito que estamos. E pessoal, a BNCC, ela é um documento, porque ela é uma lei, e essa lei, ela foi feita como normativa, ou seja, não tem como fugir, é uma norma. Todas as escolas, não importa se essa escola é municipal, se ela é estadual, se ela é particular, todas as escolas têm que se adequar às normas da BNCC. Então, não depende de nós querer se adequar à BNCC. Nós temos que nos adequar à BNCC. Nós precisamos saber preparar as nossas aulas de acordo com a BNCC. Nós precisamos levar as nossas atividades lá para o chão da escola, pensando nos direitos de aprendizagem das crianças. Nós temos que considerar os objetivos de aprendizagem em cada um dos campos de experiência e em cada momento em que essa criança se encontra lá na educação infantil. A BNCC é uma lei, é uma norma, é normativa, tem que ser colocada em prática. Não é decisão minha, não é decisão tua, não é decisão da secretária da educação, ou da coordenadora pedagógica, ou da diretora. Não cabe a nós. É uma norma, é uma lei. E lei tem que ser seguida, tem que ser feita. A Ediane está falando, meu plano de aula da semana às vezes me estressa demais. Eu te entendo, Ediane, porque no começo, quando eu ainda estava só estudando a BNCC, além de me estressar, eu demorava uma eternidade, não acabava nunca. Eu não conseguia alinhar as minhas atividades lá nos conteúdos de acordo com os objetivos da BNCC. E era muito complicado. E por isso que eu resolvi criar o TSP para ajudar vocês. Porque agora eu sou fera, sei tudo, ou melhor, quase tudo, porque ninguém sabe tudo, né, gente? Mas eu sei bastante, de fato, de como planejar de acordo com a BNCC, porque eu tenho estudado muito sobre a BNCC. Uma outra coisa que confunde bastante a cabeça dos professores, que confundia a minha também, é com relação... Se a BNCC ela é a base comum curricular, quer dizer que ela vai desconsiderar as diversidades de cada município, de cada escola? Então, inicialmente a gente pensa, nossa, base nacional, já vem na cabeça da gente que a BNCC é a base nacional, ou seja, é igual para todo mundo. Mas aí é que precisa acontecer a interpretação na nossa cabeça. A BNCC ela é uma base nacional comum curricular, porém, ela é somente a base. Ela dá total autonomia aos estados e municípios para estarem criando os seus documentos que regem a educação no estado ou no município. Ou seja, quando vai se criar os referenciais curriculares dos estados ou os referenciais curriculares dos municípios, ou até mesmo os projetos políticos pedagógicos nas escolas, claro que essas individualidades de cada estado, de cada município, de cada escola, por assim dizer, quando se fala de um projeto político pedagógico, por exemplo, ele vai ser considerado as individualidades e, na verdade, precisa ser considerado as individualidades. O que acontece é o seguinte, professores, a BNCC, ela é a base e ela não pode ser ignorada. A base não pode ser ignorada nesses documentos que regem a educação. Ou seja, essas individualidades, essas diversidades que é de cada estado, de cada cidade, de cada escola, elas vão estar colocadas lá nos referenciais curriculares de cada lugar, né? De cada estado, de cada escola. Da escola, no caso, se estivermos falando do projeto político-pedagógico, do município e dos estados, se estivermos falando dos referenciais curriculares. Essas diversidades, essas diferenças estarão lá colocadas. Só que a base, que é a BNCC,
ela precisa ser totalmente considerada quando esses documentos forem elaborados nas escolas e nos estados e nos municípios. Porque a BNCC é a base para toda a educação no Brasil. Então, esse é um entendimento que às vezes fica meio confuso na cabeça da gente. Se ela é uma base nacional comum, né? Comum. Vem essa confusão e é normal que venha inicialmente. Mas no momento que você começa a estudar mais, entender mais, fica bem claro que ela não vai interferir lá na autonomia, na hora de fazer esses documentos lá, essas leis próprias de cada estado, de cada município e no caso dos PPPs de cada escola. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a BNCC, mais especificamente no nosso caso, que é a educação infantil, que eu acredito que no caso aqui é o que mais vocês têm interesse, né, professores? É saber o que a BNCC acarreta mais diretamente no lugar onde você está hoje, que é atuando na educação infantil. Porque eu considero que vocês que estão aqui são todos professores da educação infantil, porque quando eu convido vocês, eu chamo professores da educação infantil, né? Se a gente fosse fazer, assim, um estudo da linha do tempo, das políticas educacionais da educação infantil, ia ser uma longa trajetória, onde a gente ia começar lá vendo que a educação infantil, ela era vista como aquele lugar, né, que os pais deixavam os seus filhos para poderem sair para os seus trabalhos tranquilos, calmos, sabendo que tinha uma cuidadora lá responsável por cuidar da sua criança. Só que, com o decorrer do tempo, é possível perceber nas políticas educacionais que foram acontecendo mudanças. A educação infantil, ela foi se transformando. Ela foi deixando de ser apenas aquele lugar em que a criança é cuidada, né? Que recebe os cuidados básicos de higiene, alimentação, para que os pais possam ir trabalhar sossegado. E as políticas foram avançando, até que se chegou na BNCC, né? E com a BNCC, isso ficou bem mais claro. Ficou colocado de uma forma bem mais específica. Porque lá, nesse documento da BNCC, ela coloca a criança como a protagonista do seu desenvolvimento. Ela coloca a criança como aquele ser capaz de se desenvolver, de crescer, de explorar. Tanto é que são colocados os direitos de aprendizagem baseado no que se pensa sobre que a criança é capaz, né? Lá na BNCC. Portanto, considerando tudo isso, não faz mais sentido colocar a educação infantil e ainda pensar na educação infantil como aquele lugar de cuidado, onde a criança é colocada apenas para receber cuidado. Apesar que eu não sei se acontece com vocês, professores, mas eu ainda preciso dizer nas minhas reuniões de pais que eu não sou babá. Eu ainda preciso dizer que eu sou professora, que eu sou capacitada, que eu tenho conhecimento e que a minha função lá não é apenas de cuidadora da sua criança. Que a minha função lá é, acima de tudo, estar estimulando a criança para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Que dentro dessa trajetória, dessa linha do tempo, essas políticas educacionais, essas leis, elas foram colocando isso para as famílias também, que lá na educação infantil, as escolas que recebem essas crianças, elas têm que oferecer um ambiente que seja estimulador para a criança, que elas têm que oferecer professores capacitados para ajudar essas crianças a se desenvolver, e isso está muito claro na BNCC. Muito claro mesmo, e é colocado na parte da educação infantil esse protagonismo da criança e, portanto, a necessidade de haver esse ambiente diferenciado para ela ser a protagonista, esse ambiente motivador,
ao desenvolvimento. A necessidade de haver professores capazes para estar ajudando essas crianças a tal desenvolvimento. Deixa eu ver, continuando. Nas últimas décadas, essas concepções de apenas cuidar vêm sendo quebradas, como já falei, nas políticas educacionais. Aqui eu citei algumas no meu texto, a Lei de Diretrizes e Bases, as diversas DCNEs, né, que foram sendo melhoradas, e entre outras, inclusive as próprias leis, citando os referenciais curriculares e os PPPs, hoje já tem essa visão, né, que as escolas que atendem as crianças da educação infantil, pode ser ela uma creche ou um CMEI propriamente dito, ela já tem essa função de realmente pensar na criança como um ser capaz de se desenvolver e não apenas ser cuidada lá nesse ambiente. E com a BNCC, essa concepção se quebrou totalmente, pois ela nos coloca as 10 competências gerais que precisam ser desenvolvidas desde a primeira etapa da educação básica, né? Que é a educação infantil. A BNCC, ela também nos apresenta os direitos de aprendizagem, que no caso, os direitos de aprendizagem lá, que nós precisamos garantir para as nossas crianças, são 6. E isso deixa bem claro, esses direitos de aprendizagem, deixam bem claro que não é somente cuidar, nós temos que garantir que essa criança irá de fato se desenvolver. Essa é uma das mudanças na educação infantil. As escolas, todas as escolas, como creches e CMEs no geral, elas não são mais instituições só de assistencialismo, elas têm um outro caráter hoje. Elas recebem essas crianças para o educar mesmo. São as escolas que têm a função de colocar a criança como protagonista, como eu disse antes, né, desse desenvolvimento. E por isso, esse caráter de apenas cuidado foi se quebrando, graças a Deus. Para que isso aconteça, a BNCC organizou a educação infantil em eixos estruturantes. E quais são esses eixos estruturantes que a BNCC organizou a educação infantil? Esses 2 eixos que nós já estamos na prática fazendo, né, há bastante tempo, desde os primórdios. As interações e as brincadeiras. A gente vive disso na educação infantil, né? As interações e as brincadeiras são o nosso carro-chefe. Nós vivemos disso. E esses eixos estruturantes, eles devem garantir os direitos de aprendizagem. Quais são os direitos de aprendizagem que a BNCC nos coloca? O direito de conviver, o direito de brincar, direito de participar, direito de explorar, direito de expressar e também o direito de conhecer-se. Esses são os direitos colocados lá na BNCC e que a gente precisa considerar na hora de fazer os nossos planejamentos para garantir que as nossas crianças vão estar interagindo e brincando e sendo respeitadas, né, no todo. A partir desses direitos que são colocados lá na BNCC, ela estabelece os campos de experiência. Os campos de experiência são 5. Quais são os 5 campos de experiência? Eu coloquei aqui para mim não esquecer de nenhum, mas eu já estou tão acostumada que eu praticamente sei eles de cor. O eu, outro, nós, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Acho que não esqueci de nenhum, mas são os 5. E em cada um desses campos de experiência são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, de acordo com a etapa em que a criança se coloca, existem os objetivos específicos para cada momento da criança. Esses objetivos, eles são organizados em 3 grupos, né? Porque esses grupos que vão organizar a educação infantil lá no chão da escola. E lá no documento da BNCC,
esses grupos, eles também podem ser chamados de faixa etária. E o que são essas faixas etárias? É a classificação propriamente dito das crianças de acordo com as suas idades, né? Então, na verdade, essa classificação que eu estou falando aqui para vocês são as idades de acordo com o que traz o documento da ABNCC. Porém, como a ABNCC ela é uma base e ela deixa que os municípios tenham autonomia, às vezes os municípios organizam diferente a idade das crianças. Mas o fato é que lá na ABNCC, essa classificação ela é classificada da seguinte maneira. Se a criança tem de 0 até 1 ano e 6 meses, ela é considerada um bebê. Se a criança ela já tem 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, ela é considerada criança bem pequena lá da ABNCC. E se ela já tem 4 anos ou até 5 anos e 11 meses, ela é considerada uma criança pequena. E essas idades e essas denominações são as que são colocadas lá na BNCC, que é o documento oficial, que é a base. Mas os municípios têm umas denominações, alguns diferentes. Aqui na minha cidade, por exemplo, os bebês são chamados, as turmas de bebês são chamadas de berçário. E as turmas das crianças bem pequenas são chamadas de maternais. E as turmas das crianças pequenas são chamadas de pré-escola. Então, são denominações diferentes, mas que considera a idade colocada na BNCC. Inclusive, existem subdivisões. Por exemplo, berçário, berçário 1 e berçário 2. Maternal, maternal 1, maternal 2. Pré 1 e pré 2. Para que possa considerar, de fato, as idades que são colocadas lá no documento oficial da BNCC. Tudo isso que eu falei para vocês é uma forma bem resumida de como está estruturada a BNCC na educação infantil. Eu penso que cada um desses temas, eles poderiam facilmente ser uma live, uma discussão em particular, porque tem bastante coisa para ser dita sobre cada um desses temas. Tem muita coisa para ser colocada sobre a BNCC e como que ela se concretiza na hora de realizarmos o nosso planejamento, né? Mas eu penso que seja motivo para a gente fazer outros encontros e estarmos falando disso de uma forma mais específica, colocar cada um desses itens e debater cada um desses itens para que fique um pouco mais claro e possa ajudar melhor vocês. Mas também isso são vocês que vão me dizer, né? Porque se vocês tiverem interesse, eu vou fazer, senão não vou fazer, né? Antes de encerrar, pessoal, eu quero dizer para vocês que estão aqui e contem para as amigas profs de vocês que finalmente o TSP ele vai acontecer. As inscrições para o webinário Dia D da Educação, elas já estão abertas, já tem vídeos meus rodando por aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Se vocês ainda não viram nenhum anúncio meu, vocês podem estar clicando no link azul da minha bio, lá vocês têm acesso direto ao link onde leva vocês para a inscrição do webinário Dia D da Educação. Lá eu vou falar tudo para vocês, que é o TSP, o que é minha ideia com esse projeto, porque na verdade, pessoal, o TSP é criação minha. Eu que criei o TSP pensando nas inúmeras dificuldades, como eu coloquei aqui para vocês, que eu sei que vocês têm lá no chão da escola, porque as dificuldades de vocês são as minhas dificuldades. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus, mas eu já passei por elas. Eu já vivi no chão da escola muitas e inúmeras dificuldades. E pensando nisso, para ajudar, eu criei o TSP. E eu vou estar apresentando tudinho no webinário, mas o webinário vai ser bem mais longo, vai ter toda a história, o porquê e tal. E por isso que é importante que vocês se inscrevam lá para estarem presentes no webinário Dia D da Educação Infantil.
Se você ainda não se inscreveu, entra depois que eu encerrar a live lá no link azul da minha bio e busca pelas inscrições no webinário de AD da Educação. Lá, vocês vão clicar e na página fala mais coisas sobre o TSP. A Jane falou, também seria legal um dia ser um vídeo, todos participarem ao vivo. Ah, muito bem, dá pra gente fazer. Sim, dá pra gente ver um aplicativo para todo mundo participar, né? Dá pra gente fazer uma meet, de repente, para que todo mundo participe e possa estar falando das suas realidades. É uma ideia muito boa. Então, pessoal, eu vou estar encerrando por hoje. E depois disso, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, tá bom? E lá nessa caixinha de perguntas, eu quero que vocês me digam quais são as suas principais dúvidas com relação à estrutura da BNCC, para que eu possa estar elaborando outros vídeos, falando mais especificamente sobre quais são as dúvidas de vocês com relação à estrutura da BNCC. E se vocês gostariam que eu estivesse falando mais sobre a BNCC nas lives, porque na verdade, quem me acompanha aqui no Instagram, que eu só faço live no Instagram por enquanto, eu quero estar ampliando para o YouTube e Facebook e tudo mais, mas por enquanto eu só faço live aqui no Instagram e faz bem pouquinho tempo, na verdade, que eu comecei no início do ano. Mas eu comecei trazendo para vocês os meus planejamentos que eu faço para as minhas crianças. Às vezes eu faço alguns planejamentos para outras turmas, mas em síntese, as minhas lives que eu faço aqui, eu trago o encaminhamento metodológico e falo dos meus planejamentos que eu elaboro de acordo com a BNCC para trabalhar com as minhas crianças. E aí eu gostaria de saber se vocês gostariam, vou colocar lá nessa caixinha de pergunta, se vocês gostariam que eu estivesse falando mais nas lives também sobre a BNCC. A Sueli está dizendo, eu já fiz a minha inscrição. Muito bem, Sueli, que bom. E venha para o webinário, tá? Vai ser, muito bom. E é isso que eu quero que vocês coloquem lá, então, na caixinha, respondam na caixinha de pergunta que eu vou colocar. E também eu vou colocar um outro campo livre para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem lá na caixinha de pergunta. Então, é o momento de vocês me darem esse retorno. Se a forma que eu estou fazendo as lives está ajudando, se seria bom estar intercalando a apresentação de planejamentos e algumas discussões sobre a BNCC, qual o tema principal que vocês gostariam que eu estivesse falando sobre a BNCC. A Alessandra está falando, eu já me inscrevi. Muito bem, que bom! Ótimo, adoro! E é isso, eu quero agradecer por vocês estarem aqui comigo, dizer que eu adoro estar aqui com vocês, passando um pouquinho do que eu sei. Eu sei que é só esse tempinho aqui da live, talvez nos próximos meses eu esteja aparecendo mais aqui. E é isso, nós vamos nos vendo por aí, conversando. Eu aguardo vocês aqui no próximo sábado já, venham todas e chame as amigas profs, tá bom? Um beijo!